a gente está frequentando agora de videoconferência, mas a gente continua com as nossas reuniões normais, né? Assistindo toda a programação, né? Como se através de videoconferência. Então, faço parte da organização. Maravilha, ok. Você é testemunho de Jeová. Querido professor Azenilton Brito, boa noite. Seja bem-vindo ao Arena também, mais uma vez. O que você vai defender acerca desse assunto? Pessoas vão para o céu está escancarado para todos, uns vão e outros não. Eu estou tentando entender, né? Essa temática, gente, não foi eu que criei, a temática foi sugerida pelo Marcos Lola, e eu convidei, obviamente, o Azenilton Brito para estar conosco, para ajudar a decifrar essa questão, essa problemática. O Marcos Lola ouviu aí uma palestra do Jeremias Lima, e aí ele teve uma inspiração acerca desse assunto e quer aqui colocar seus contrapontos. E por isso nós agendamos essa participação com Marcos Lola e eu convidei, obviamente, Azenilton Brito para estar nos auxiliando nessa questão. Azenilton Brito, por favor, fale-nos acerca de sua visão acerca do que foi dito pelo Marcos Lola. Inicialmente, graça e paz a todos. Parece que temos mais um trio nordestino aqui, né? Porque pelo sotaque do Marcos Lola, acho que ele é do Nordeste. Eu sou paraibano, mas eu falo com sotaque paulista porque fui criado desde 8 anos de idade em São Paulo, né? Depois me mudei aqui para Minas Gerais, morei também 18 anos fora do Brasil. E então, o meu sotaque não me identifica como nordestino, mas eu sou de lá. Minhas raízes estão lá, Campina Grande, Paraíba. Eu gostaria de até saber, por curiosidade, de onde seria o nosso amigo Marcos Lola. Eu sou aqui de Campina Grande, Jordânia. Campina Grande? Eu sou aqui de Campina Grande também. Eu moro aqui no bairro do Dinamérica. Ah, muito bem. Eu fui nascido, parece que chamava Independência, bairro Independência, uma coisa assim. Mas tá bom. Ou Rua da Independência, uma coisa assim. Muito bem. A visão do céu, lembra-se que tive uma palestra, até foi uma tarde, né? E eu falei até em tom de brincadeira, que mulheres não entrariam no céu. Aí causou uma certa, digamos assim, curiosidade e algum mal-estar, porém temporário, porque no final eu expliquei, né? E era assim uma espécie de uma brincadeira, era digamos assim, um exercício literário que eu preparei, explicando assim que as mulheres, por exemplo, não receberam o fôlego de vida, né? A mulher não recebeu, o homem recebeu, e daí aquele diálogo fictício, né? De Adão na porta do céu, até coloquei o São Pedro lá controlando o céu, logicamente, segundo a visão popular, né? Mas, no fim, mostrei que não é bem assim, as mulheres não precisam se preocupar, que, pelo contrário, eu creio que vai haver mais mulher do que homem, né? No céu ou na eternidade, porque quando a gente vê qualquer congregação aí, a gente vê que há mais mulheres do que homens, né? Eu creio que isso acontece com todas as denominações, inclusive entre as Testemunhas de Jeová, Batista, Metodista, Adventista, todos têm mais mulheres do que homens. Eu até brinquei dizendo assim, os homens, por favor, façam um evangelismo mais eficaz aí para atrair mais homens, senão vamos ter minoria, né? Então, as mulheres não tinham que se preocupar, era apenas uma maneira de a gente abordar bem-humoradamente a questão, né? Por isso que eu falei que, inicialmente, deixei entender que mulher não entra no céu, né? E um dos argumentos era aquele de Apocalipse 8:1, né? Houve silêncio no céu por quase meia hora. Aí eu disse, isso seria impossível se houvesse mulher no céu, né? Então, mas, enfim, levando a coisa a sério, temos aqui o professor Elton só de perfil, agora ele está inteiro, né? O céu seria, digamos assim, uma maneira de expressar a eternidade feliz, né? A eternidade feliz. Às vezes a gente fala céu, mas aí fala nova terra. Então, como é que é esse negócio? É céu ou é nova terra? Então, nós cremos que o definitivo é a nova terra. Essa mesma terra será transformada e será o paraíso restaurado. Agora, e o céu? Na minha visão, há uma passagem bíblica muito clara que mostra vários equívocos aí no mundo religioso. É João 14:1-3. Essa passagem é um problema. Eu tenho um tema
no Facebook mostrando que essa passagem é um problema para católicos, evangélicos em geral, espíritas e testemunhas de Jeová. É um problema. Por quê? Porque lá Jesus diz, didaticamente, aí não é uma expressão, digamos assim, espontânea dentro de uma narrativa, porque aí não pode servir como base de doutrina. Igual muitos exploram Lucas 23:23. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, naquele dia, o ladrão arrependido foi para o céu com Jesus. Isso não faz sentido, porque o mesmo Cristo disse depois, quando ressuscitou para a mulher que foi correndo querer abraçá-lo, né? Ele disse, não me detenhas que eu ainda não subi para o Pai. Então, essa passagem, que também é uma expressão assim espontânea, não é uma linguagem didática, também não serve como base de doutrina. Então, uma anula a outra. Agora, onde nós temos doutrina clara sendo exposta, é onde Jesus diz, em 14:1-3 de João, não se turbe o vosso coração. Vós credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vejam, aí Jesus está sendo didático, ele está instruindo. O objetivo de suas palavras é ensinar, instruir. Não são declarações avulsas que alguns exploram. É o ensino de Cristo. Qual é o ensino de Cristo? Ele ia deixar os discípulos, né? E daí eles não ficariam órfãos, porque o Espírito seria mandado para o Consolador e tudo, mas ele promete, eu vou voltar. Essa promessa é repetida muitas vezes na Bíblia. E quando eu voltar, vou recebê-los e vou levá-los comigo para o céu. Aí nós cremos que isso leva os seus para o milênio, no céu, não é na terra. Aí já derruba uma doutrina muito comum de que o milênio será na terra. Impossível. Por quê? Porque quando Cristo vier com todos os santos anjos do céu, ninguém resistiria. Ninguém. Ninguém. Um anjo só deixou a guarda romana como mortos. Agora imagine Cristo com todos os seus santos anjos vindo na glória para receber os seus. E aí encontraremos o Senhor nos ares, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4, né? 16 e tal. Aí ninguém resiste. Só os salvos vão resistir. Por quê? Porque terão corpos transformados num abrir e fechar de olhos. Senão, não resistiriam também. Tá? Não resistiriam. Assim é que Cristo vai levá-los para o céu. O milênio não é na terra. Começa o milênio com a volta de Cristo. O milênio será no céu. E o diabo ficará como que preso, né, por uma cadeia de circunstâncias, porque não tem a quem tentar. Os ímpios pereceram, ou não ressuscitaram ainda. Os salvos estão com Cristo no céu, ressuscitaram e os vivos serão transformados. Então o diabo vai ter 1000 anos com seus anjos malignos aqui numas férias assim obrigatórias, como que preso nesse abismo. E a terra vai estar em condições terríveis, porque vai haver 7 pragas finais, vai haver, como já tem havido tanta coisa, vai ser muito pior, né? Terremotos e vulcões e incêndios. Então essa terra estará desolada. E o diabo vai estar aqui vendo a sua obra de destruição, o arraso que ele causou, e vai ficar aqui 1000 anos, enquanto os salvos estarão no céu, conhecendo, até examinando, né, os registros de todos, porque a Bíblia diz que os santos hão de julgar o mundo. É nessa oportunidade. É durante 1000 anos que eles vão ter oportunidade de julgar o mundo. Tá? Essa é a nossa visão. Agora, o mais importante não é como será, é como eu posso estar lá. O que eu preciso, quais são os requisitos para se herdar vamos dizer assim, essa eternidade feliz, que aí abrange o céu e a nova terra. Então, este é o ponto que eu acho crucial na questão. Ok? Ok. Eu quero, nessa ocasião... Então, a temática agora, acho que deveria ser... e daí, quais são os requisitos para a pessoa ir para o céu? Né? Acho que deveria ser esse... Essa deveria ser uma preocupação de todos os que creem na inspiração bíblica, na mensagem do Evangelho. Ok, eu quero aqui estar... Eu quero levar essa pergunta para o... Tudo bem? Tudo bem. Está me ouvindo? Está ouvindo? Estou ouvindo. Ok. Ok. Ok, beleza. Eu quero
trazer o seguinte. Teve um momento que o professor Azenilton disse que o milênio vai ser no céu. Eu quero entender essa questão. Não agora, daqui a pouco. Porque eu quero que o nosso querido Marcos Lolas possa dispor de um determinado tempo para, enfim, ele declarar o que ele veio fazer, e também eu quero saber acerca da visão dele do milênio. Qual que é o milênio na visão dele? Vai ser na Terra ou vai ser no céu? Eu quero saber acerca disso, né? Gente, deixa eu mandar um abraço para o meu público, porque eu estou com saudade desse público maravilhoso que está sempre presente aqui no Arena Apologética. Boa noite, Adriano Cruz. Boa noite, Iara Coelho, meu amigo Idemar Márcio Maia e Apenas as Escrituras, Luciene Cordeiro, desculpa. David Marques, deixa eu ver aqui mais, irmão, deixa eu ver aqui quem mais, quem está comigo, Ricardo Macedo, um abraço, querido Ricardo Macedo, e exegezando, esse cara, ele falou um negócio ali estranho. Deixa eu ver quem mais que está conosco, Evelyn Silva Borges, é isso aí, aqui é o Arena Apologética, o seu canal de debates e entrevistas do YouTube. Querido Marcos Lola, eu queria que você explicasse um pouco da sua visão, a gente vai adentrar bastante ainda sobre o tema. Quando eu perceber que você já entregou o recado, assim como eu também percebi que a professora Zenilton entregou o recado, eu vou intervir para fazer perguntas de contraponto. Por favor. Fale um pouco do seu... Eu quero mandar um abraço também para o Edward Rodrigues. Edward Rodrigues, saudade de você, tá, querido? Um abraço para você também. E em breve, Edward Rodrigues vai estar aqui no Arena Apologética, novamente apresentando a Arena, tá? Nós vamos ter um segundo encontro para falar da refutação dos pontos negativos do pré-tribulacionismo em breve. Então, fale-me acerca da sua visão, daquilo que tu veio fazer aqui. Pronto, diga para nós o que o Marcos Lola veio fazer no Arena Apologética, porque o público quer saber e eu quero saber. Por favor, fique à vontade. Eu escutei o Zenildo falando que o reinado milenar de Jesus não seria na Terra, não é? Acho que foi isso que ele falou. Então nós vamos aqui observar alguns pontos bastante interessantes. E Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele realmente fez um pacto para o reino. Ele fez com quem esse pacto? A princípio, ele escolheu os apóstolos para governar com ele no céu. Governar onde? Governar a terra. Como diz na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então, esse reino, ele... no caso, a sede do governo de Deus, a sede é o céu. A sede é o céu. Então, é como se fosse a Nova Jerusalém. Esse governo é a Nova Jerusalém. Então, ele vai governar onde? Vai governar a terra. Porque se nós olhar no capítulo 5 de Apocalipse, do versículo 9 e 10, ali diz que ele escolheu um grupo, que primeiro eu vou ler esse texto, né, para ver que esse governo é sobre a terra. O que significa sobre? Sobre é por cima e sobre é por baixo. Então, eles estarão em cima governando. O céu vamos dizer, é o trono, é a sede desse governo celestial, é a sede, é como se Brasília é a sede do governo do nosso país. O céu é a sede do governo de Deus. E então, esses escolhidos, esse pequeno rebanho que eu vou mostrar, que Jesus fez um pacto com eles, estarão junto com ele governando a terra. Governando a terra. Como diz aqui, Apocalipse 5, 9 e 10, diz assim, e canta um novo cântico. O Senhor é digno de pegar o rolo e abrir os seus selos, pois foste morto, pois foste morto e com o seu sangue comprou pessoas para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E fez deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra.
Então, a sede do governo de Deus é o céu. Jesus Cristo é o rei desse governo, o governo é de Deus, Jeová é o dono desse governo, deu esse privilégio para Jesus governar 1000 anos, e nós vamos ver aqui, quando ele esteve na terra, ele fez um pacto com um grupo especial. Esse grupo especial, ele chamou de, ele disse que tinha outras ovelhas, que seria um grupo maior, mas esse grupo especial estaria com ele junto no reino celestial, reino é governo, governando junto com eles a terra. Por exemplo, quer ver, nós vamos observar aqui Lucas, veja que ele fez esse pacto com aquele grupo especial, não fez com todos, é claro que não são todos os que aceitam Cristo, como eles pregam por aí, é só aceitar Cristo, vai tudo para o céu. Não, ele fez um pacto com um grupo especial. Vamos observar Lucas 22, olha só, com quem foi que ele fez esse pacto. Por isso que lá em João 14, 2, ele disse que ia preparar lugar para eles. Para eles quem? Para esse grupo especial. Não era para todo mundo. Porque, inclusive, como eu ia começar a palestra aqui, até aquele tempo ninguém sabia que era possível um ser humano habitar os céus, ou ir para o céu. Mas esse grupo especial, inclusive, até demoraram um pouco também a entender essa proposta de Jesus aqui. Olha, Lucas 22. Primeiro, ele chegou aqui no versículo 15. No versículo 15, ele disse logo, quando se aproximou lá a Páscoa, a última Páscoa, ele até disse assim no 15, ó, e ele lhes disse, desejei muito comer esta refeição pascual com vocês, antes de sofrer. Então, ele tinha muita coisa para ensinar para eles. Então, ele disse, desejei muito comer essa Páscoa com vocês, antes de eu sofrer. Aí, quando você chega aqui no versículo 28, ele começa a dizer o seguinte, no entanto, aquilo que está escrito em João 14, 2, não é, eu vou preparar lugar para vocês, aí veja para quem é que ele ia preparar esses lugares. Aí, aqui no versículo 28 de Lucas, do 22, do 28, ele diz assim, no entanto, vocês são os que ficaram comigo nas minhas provações. Eu faço com vocês um pacto, ou seja, um acordo para um reino, assim como meu pai fez um pacto comigo, ou seja, Jeová fez um pacto com Jesus para ele ser rei, e ele fez com esses discípulos, com esse grupo especial. Aí o 30 ele diz, a fim de que vocês comam e bebam a minha mesa, no meu reino. Reino é o quê? No meu governo. E se sentem em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, esse grupo especial realmente estará com Jesus, governando a terra por 1000 anos. Durante esses 1000 anos, esse governo de 1000 anos, ele vai realizar todo o propósito original de Deus, como até o Rio Zenildo vai falando, de transformar essa terra em um paraíso. Então, ele vai eliminar tudo que é mal, todo o mal que o diabo causou, então será eliminado pelo estabelecimento desse reino, que a sede é o céu, mas o território é todo o planeta Terra, que será governado por esse reino. Jesus encabeça esse reino, e esse pequeno rebanho, que ele falou aqui em Lucas 12, 32, chamou esse grupo especial aqui de um pequeno rebanho. Eu vou até ler esse texto aqui. Esse grupo aí é chamado de pequeno rebanho. Aquele que ele fez um pacto. Ele diz assim, ó, não tema pequeno rebanho. 32, né? Não tema pequeno rebanho, porque o seu pai se agradou em dar o reino a vocês. Então, esse grupo especial é esse grupo que muitos falam, a igreja vai ser arrebatada. Então, essa é a igreja que vai ser arrebatada, esse grupo especial que forma a cúpula do governo de Deus, encabeçado por Jesus, para governar onde? Para governar a terra. A oração não diz, venha o teu reino? Esse reino será, a sede será o céu, mas o seu território será todo o globo terrestre. E, de acordo com o Apocalipse, capítulo 20, do versículo 6, diz que esse governo será de 1000 anos. Então, ele terá 1000 anos para governar a terra, para desfazer todo o mal que o diabo causou. Eliminar com as doenças, eliminar com a fome, eliminar com a morte, inclusive.
né? E assim a terra será transformada no paraíso, porque esse é o propósito original de Deus desde o início da criação. Ok, deixa aí agora eu falar aqui uma coisa. Você disse que Jesus fez um pacto com Deus, é isso mesmo? Não, ele fez um pacto com esse grupo para governar com ele. Quem fez um pacto com Jesus foi Jeová. Jeová fez um pacto para um reino. Jeová E Jeová fez um acordo para que Jesus ia reinar no seu governo. Depois de eu conversar aqui com o querido professor Azenilton, eu quero que o querido volte a tocar nesse assunto comigo, tá bom? Mas antes, eu quero conversar com o David Marques. David Marques, que negócio é esse, David Marques? Que só os que seguem a santidade literalmente irão. Nós aqui do Arena, nós não podemos ir. Por quê, rapaz? Que é isso? Eu não sei, hein? Bem, professor Azenilton Brito, houve uma ocasião no seu discurso que tu disse que o milênio será no céu. E eu queria que você explicasse para mim acerca desse milênio no céu, tendo em vista que pós-milênio tem alguns comportamentos escatológicos, alguns eventos escatológicos típico que declara a presença ainda da igreja na Terra. E eu gostaria que você explicasse para nós como que a igreja se comporta pós-milênio, com a soltura de Satanás, que após o milênio, Satanás vai ser solto por um curto período de tempo, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 20, e após a soltura de Satanás, ele vai sitiar a Cidade Santa. Que cidade santa é essa? E que povo é esse que vai ser perseguido por Satanás, no seu curto período de tempo que vai ficar solto pós-milênio, se a igreja vai estar reinando com Cristo no céu? Como que é a natureza desse reinado no céu, querido professor Azenilton Brito? Fica à vontade. Muito bem, então eu reitero João 14, 1 a 3. Não foi abordado em momento nenhum as palavras de Cristo. Voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus está falando da sua volta. A Bíblia, em muitos lugares, ressalta o tema da volta de Cristo. Todas as igrejas cristãs entendem isso. As Testemunhas de Jeová parece que não aceitam essa ideia, porque dizem que Cristo voltou em 1914, mas aí tem uma série de dificuldades, né? Não vamos entrar agora nos méritos dessa questão, mas a descrição do que a Bíblia apresenta com a volta de Cristo é a glória, a majestade, virá com santos anjos. Quem é que resiste à visão celestial? Ninguém. Lá diz que o iníquo, o homem do pecado, será destruído com o sopro da sua boca. Apocalipse 19 retrata essa volta de Cristo como um cavaleiro, um guerreiro que vem com uma espada sem ponta, trazendo vingança. Paulo fala da vingança que ele trará na sua vinda. Então, vingança contra quem? Contra os inimigos, né, do povo de Deus. O povo de Deus, então, vai para o céu. Agora, 1000 anos, por isso que eu disse, o diabo vai ficar preso na terra, porque todos os salvos vão para o céu com Cristo. Ele veio buscar os seus. Então, a ênfase bíblica não é da ida para o céu, e sim da vinda de Cristo. Não é da ida e da vinda, e sim da vinda. Então, a ideia de que o crente morre e vai para o céu é um erro. O crente morre e fica dormindo na expectativa da trombeta soar e todos ressuscitarem. Os que são salvos ressuscitarão. Os ímpios vão ressuscitar só depois dos 1000 anos. Isso está lá em Apocalipse 20, né? E daí, o pós-milênio. O que é o pós-milênio? É a igreja descendo na Cidade Santa, que desce do céu. Então, a igreja vai estar dentro da Cidade Santa, protegida na Cidade Santa. Aí o diabo reúne todos aqueles que ressuscitaram, que são ímpios, e ele vai pensar, nós somos uma multidão imensa. Agora, a Cidade Santa ali, os salvos, é um grupinho muito menor que o nosso, né? Porque muitos são chamados, né? Poucos escolhidos. Quer dizer, o contingente de perdidos, indiscutivelmente, será muito maior do que o dos salvos. Aí vai ser aquele negócio, como até hoje muitos pensam, não, mas a maioria age assim, pensa assim. Então vão pela maioria. Aí o diabo vai convencer todos aqueles lá que ressuscitam
são ímpios. Olha, nós somos maioria esmagadora. Eles estão aí nessa linda cidade e nós aqui nessa terra desolada. Vamos reunir um grande exército. E, sem dúvida, lá à frente vai estar Hitler e Napoleão e os grandes generais, né, da história, Alexandre. E vamos nos organizar num grande exército. E vamos dominar essa cidade. Não vamos ficar de fora aqui, não. Vamos ficar nesse mundo todo arrebentado, com terremotos e, né, houve todas aquelas 7 pragas, tanta coisa. Vamos entrar aí na marra, porque nós somos maioria. Aí o que acontece? A Bíblia relata, né? Desce fogo do céu e destrói esses ímpios. É a segunda morte, o lago de fogo se estabelece sobre a terra. E é interessante, depois do capítulo 21, lembrando que no original não existe divisão de capítulos e versículos, né? Então é a narração, a narrativa regular de João. O que ele diz na sequência, logo em seguida, depois que fala do novo céu, aliás, fala da destruição da segunda morte. Aí ele fala, e vi um novo céu e uma nova terra. E o mar já não existe. Aí eu diria, nem o lago de fogo. Quer dizer, o lago de fogo sai descendo. A Bíblia não diz que o lago de fogo salta de sobre a terra e vai ficar queimando eternamente em algum lugar do universo. Não diz isso. Para onde foi o lago de fogo, gente? Para onde foi o lago de fogo? Da segunda morte. A resposta está em Malaquias 4, 1 a 3. Né, que os salvos vão pisar as cinzas, porque não ficará nem raiz, nem ramo. O diabo, que é a raiz, e os ramos, os seus seguidores, tanto os anjos maus como os pecadores, e pensaram que iam conseguir pela força dominar a cidade santa, que desceu do céu, mas vão ser destruídos pelo fogo, né, divino. E esse fogo, nós cremos, será um fogo que vai abrasar o mundo todo, a terra toda, e vai transformar essa terra desolada, arrebentada pelas 7 pragas, no paraíso. Deus vai operar essa transformação. E a nova terra vai ter a sua capital, é a Nova Jerusalém, né? Então, os remidos vão ter o seu lugar na Nova Jerusalém, assim como no passado Israel tinha as festas em Jerusalém, todos os judeus tinham que ir para Jerusalém para comemorar a Páscoa e outras festas, né? Então, a Nova Jerusalém ali vai estar, né? E o resto da terra vai ser a habitação dos remidos. E lá diz Isaías 66, 22, 23, inclusive, que de cada sábado, segundo várias traduções, como a francesa de Louis Segond e outras mais, até uma católica, tradução pastoral católica, e cada sábado toda a terra virá adorar diante de mim, diz o Senhor, na nova terra. Lá o contexto fala, os novos céus e a nova terra, toda a carne virá adorar. Então vai haver até o culto sabático lá na nova terra, ok? Esse é o cenário pós-milênio, ok? Então, como eu expliquei, por que o milênio vai ser no céu? Porque quando Cristo volta para recolher os seus, ninguém suporta a glória da sua vinda, ninguém, a não ser aqueles que terão os seus corpos transformados num abrir e fechar dos olhos, senão também não iam ver isso. Muito bem, eu quero fazer um contraponto aqui para o querido professor Azenilton. Então, agora, o que fazer para herdar o reino, a eternidade feliz? Que aí, no caso, eu estou envolvendo tudo, já englobando o espaço de 1000 anos no céu, que diante da eternidade é nada, né? E a eternidade na nova terra. Quais são os requisitos da salvação? Não é pertencer a uma igreja, não é pertencer a uma entidade qualquer, é pertencer a Cristo, pela aceitação dele como não só como Salvador, mas como Senhor de nossa vida. Né? Maravilha. Então temos que aceitar Jesus como Salvador e como Senhor de nossa vida. Então ele diz claramente que quando ele vier, ele vai ter só 2 grupos que ele vai encarar. Um é aqueles que ele vai reconhecer, são os que fazem a vontade do Pai que está no céu. Né? Porque muitos que até vão dizer, mas Senhor, em teu nome nós fizemos e aconteceu, realizamos até milagre. Ele vai dizer, nunca vos conheci. Por quê? Okay. Porque eles não são os que fazem a vontade do Pai que está no céu, que são os que ele vai reconhecer. Agora, a vontade do Pai que está no céu está onde? Registrada onde? O salmista nos ajuda a entender isso. Salmo 40, verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está no meu coração. Querido Azenilton, a vontade é expressa na lei divina. Né?
E segundo livro que nós discutimos aqui já, o livro Criação das Testemunhas de Jeová, um excelente, magnífico, uma magnífica explicação do livro Criação, página 340 e 341. Lá explica que os 10 mandamentos são a base da lei de Deus. O querido está me ouvindo? Do concerto, né? Os 10 mandamentos são... Eu tive que remover o professor Azenilton Brito, porque ele não está me ouvindo. E eu tenho que trazer ele de volta e vamos conversar com ele. Professor Azenilton Brito, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pronto. Estou ouvindo e o microfone também está ok aqui. Está ouvindo? Está me ouvindo? Estou ouvindo. É porque faz tempo que eu estou falando contigo. Não estava me ouvindo. Ok. Agora estou ouvindo. Ok, maravilha. Bem, deixa eu voltar aqui para a problemática, porque nosso público aí houve algumas manifestações, né? E eu também quero entender. Porque quem é, querido professor Azenilton Brito, o povo que será alvo da intenção de Satanás ao tentar juntar um monte de pessoas, né, nos 4 cantos da terra, porque assim, deixa eu reformular minha pergunta. Apocalipse capítulo 20 diz que após o milênio, Satanás será solto e ele vai sair a tentar ludibriar uma grande multidão de pessoas para fazer um grande exército. E para que ele vai fazer esse grande exército? Para sitiar a Cidade Santa. Aonde está, querido Azenilton Brito? A Cidade Santa? E quem são os seus habitantes? Para que Satanás tenha tanto furor a ponto de objetivar, sitiar essa Cidade Santa. Por favor, comente sobre isso. Sim, eu expliquei que a Cidade Santa desce do céu. Então, os crentes, os salvos em Cristo, não tem que se preocupar com o diabo e a ira dele, e a multidão que está do lado dele, porque eles já estão sob a proteção de Deus. Né? Estão ouvindo? O Elton desapareceu aí do cenário, igual o Lago de Fogo que desaparece, né? Ok, voltou aí. Ele ilustra, então, o que aconteceria com o Lago de Fogo. Vai desaparecer de cena. Então é isso, os salvos, a igreja vai estar dentro da Cidade Santa, não tem problema, deixa o diabo arquitetar o que quiser, deixa ele reunir os grandes generais, não há problema. O povo de Deus está seguro e eu espero que naquele dia assistir de camarote a destruição dos ímpios e do diabo, que é a raiz e os ramos. Então, o que se dá é isso. Depois do milênio, o que acontece? Volta a Cidade Santa com todos os remidos, o diabo vai fazer o possível para dominar, porque eles vão ver a diferença entre essa terra desolada e a cidade perfeita, aí vai querer convencer todo mundo, vamos avançar nesse povo aí, porque eles são fraquinhos, eles estão em minoria absoluta, nós somos maioria. Nós temos os grandes generais da história do nosso lado aqui, nós temos Hitler, nós temos Alexandre, nós temos Napoleão Bonaparte, nós temos... né? Ok. Alexandre o Grande, etc. Nós temos tudo para vencer essa batalha, que eles são os crentes, só fica aí, tocando harpa, louvando a Deus, eles não estão armados, eles não têm nada com eles. Nós temos tudo para vencer essa guerra. Mas só que aí eles vão, por favor, enfrentar o fogo final, né? Fogo e enxofre. Por favor. Olha. Ok, agora não estou ouvindo, Elton, não estou ouvindo. Não? Está me ouvindo, Marcos Lola? Estou ouvindo, sim. É o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou colocar tempo para vocês. O Ricardo Macedo deu a ideia e eu estou inspirado a acatar essa ideia. Por quê? Para a gente ter um pouco mais de controle, para não virar um monólogo, né? De nenhum de vocês dois, né? Eu vou colocar... Deixa eu perguntar. Não é que vocês têm aqui 3 minutos, tá bom para vocês responderem as minhas perguntas? Está bom 3 minutos? Tá bom. Ricardo Macedo, muito obrigado pela sua dica. Eu vou colocar tempo, mas antes de colocar o tempo, vou ter que programar aqui o relógio. Meu computador foi formatado, porque na live passada eu tive grande problema aqui, foi formatado, então tenho que programar o relógio. Enquanto isso, o Marcos Lola vai dizer para mim, Marcos Lola, a Cidade Santa que desce do céu, por que Deus desceria do céu a Cidade Santa para ser tentada, sitiada por Satanás? E se a igreja vai estar em um corpo glorificado após milênio, após a ressurreição, ninguém vai ser ressuscitado para habitar em um corpo como esse. Penso eu
que já é num estado para viver eternamente. Penso eu que ninguém será ressuscitado para morrer no mês que vem. Então, se somos ressuscitados em um corpo glorificado, e se esse corpo glorificado nos dar certos privilégios, por exemplo, como não ser mais tão vulnerável ao pecado, ou não ser vulnerável ao pecado, em hipótese alguma, estar em um corpo glorificado, não ter mais necessidades típicas de um ser humano, porque vamos estar em um corpo glorificado, será que Satanás vai ter poder sobre esse povo que está agora sobre a total tutela e realeza de Jesus Cristo? Então, quem é, e isso estou falando na perspectiva que vinha seguindo do querido professor Azenilton Brito, porque se seguirmos isso aí, eu gero esse questionamento. Mas se nós partirmos do seguinte princípio, de que o milênio será na Terra e que a Cidade Santa desce para que se estabeleça o milênio, pelo que eu entendi, a Cidade Santa desce no pós-milênio. Então, se a Cidade Santa desce antes do milênio e que todas as coisas acontecem aqui, compreendo eu, ou digamos, subentendo, fica subentendido pela minha pessoa, que a Cidade Santa que vai ser sitiada ali é o povo mesmo, o povo de Deus. Alguns talvez digam, não, mas é Israel. Mas Israel não desceu do céu, Israel não é chamado de Cidade Santa. E o povo de Israel, se quiser ser privilegiado com tal adjetivo santo, que receba Jesus Cristo e o seu sacrifício da cruz do Calvário. Querido Marcos Lola, qual é a sua perspectiva acerca dessa fala? Por favor, fique à vontade. Após a sua fala, o relógio vai estar entrando em tela. Bem, então, se fala muito nessa Cidade Santa, Nova Jerusalém. A gente tem que observar que se usa muito para se explicar muitas determinadas coisas na Bíblia, uma linguagem simbólica, não é uma cidade literal. Então, essa Cidade Santa, essa Nova Jerusalém, é justamente esse pequeno grupo, esse grupo especial, que é o grupo composto de 144 mil, que forma essa Cidade Santa. Então, eles estarão, junto com Jesus, governando a terra, e no final dos 1000 anos desse governo é que o diabo vai ser solto e vai novamente tentar as pessoas para o teste final. Não tem um teste final? No final dos 1000 anos não tem um teste final? Então, quem passar no teste final, aí viverá para sempre, ninguém, não morrerão mais. Mas se não passar no teste final, morre de novo, que no caso seria a segunda morte, é uma morte que, sem chance de retorno. Então, essa Cidade Santa, Nova Jerusalém, que se fala na Bíblia, é o governo de Deus, composto por esse grupo especial de 144 mil, que é a noiva de Cristo. Então, é o governo de Deus, né? Consequentemente, o diabo vai querer atrapalhar, né, esse governo de Deus na terra, né, tentando as pessoas, que ele vai conseguir, como a Bíblia diz que ele vai conseguir, muitas pessoas ainda, disse até que é como a areia do mar. Então, quem não passar nesse teste final, então morre de novo. Terão a segunda morte. Então, essa Cidade Santa, essa Nova Jerusalém, é o governo de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como foi feita no céu. Então, depois que for feita a vontade de Deus, que é transformar a terra no paraíso, que é o propósito original de Deus, então, aqueles que não passaram no teste final morrerão novamente. E a terra estará livre de qualquer consequência diabólica. E a vontade de Deus vai ser feita na terra, trazer os mortos de volta à vida, né? Na ressurreição. Esse é o propósito original de Deus, desde os tempos de outrora, né? E eles sempre falam isso. Jesus, ele falou muitas vezes, né? No reino. O reino é a solução definitiva para todos os problemas da humanidade obediente. A obediente. Então, aqueles que não forem obedientes, durante o milênio, se uma pessoa ressuscitar e não quiser fazer a vontade de Deus, ele morre imediatamente. Porque Deus não vai suportar, não vai tolerar aquilo que a gente faz de errado hoje. Debaixo do governo de Deus, que é um governo justo, um governo de paz, um governo santo, ele não vai admitir, né, nenhum tipo de adversidade contra os seus mandamentos. Então, aquele que não cumprir, né, a vontade de Deus, não cumprir os seus mandamentos, o padrão divino,
ele morre novamente. Maravilha, muito obrigado pela sua explicação, muito obrigado também ao nosso querido professor Azenilton Brito. Vou dar aqui 3 minutos para a resposta de ambos. Já estou colocando aqui respostas. 3 minutos. E já está sendo colocado na tela aí, né? 3 minutos. E eu gostaria que agora os nobres, quando concluir os 3 minutos, passa a oportunidade para mim, né? Que eu vou fazer perguntas, tá bom? Vamos ver no chat, gente. Vocês também gastaram 3 minutos. Se vocês perceberem que não há necessidade de gastar 3 minutos, porque a resposta é simplória, a pergunta foi simplória, melhor ainda, tá? Melhor ainda, porque a gente passa e vai adiante. Bem, feito isso, aí está o relógio na tela, 3 minutos na tela para o nosso querido participante. Vamos ao chat, ver quais são as perguntas que tem no chat, para a gente estar pescando alguma. Vamos lá, deixa eu ver quais são as perguntas que tem no chat aqui. O Idemar Márcio Maia já mandou uma pergunta aqui, não foi para nós, foi para o Edward, né? Mas o argumento foi bom, deixa eu ver aqui. Gente, eu estou pescando perguntas do chat, estou narrando aqui o tempo real para vocês. E não tem perguntas do chat. Superchat está ativo, você pode estar contribuindo aí com a Arena com o Superchat. Aí está o Superchat do Arena. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. E não deixe também de compartilhar esse trocando ideia, esse debate, né? E se você quer ser um parceiro do Arena Apologética, basta você entrar em contato com o Pix, aí contribuir com esse Pix que está aparecendo aí, que é uma Arena, você vai se tornar um parceiro. Em breve nós vamos estar atualizando uma configuração que o YouTube disponibilizou para você ser um parceiro e que, em decorrência de você ser um parceiro, você vai ter acesso a links de aulas de grego, dicas de grego, tá? Quem vai dar? Eu. Eu vou estar gravando aulas de grego para vocês, tá bom? Quer estudar grego bíblico? Entre em contato comigo e vamos estudar grego bíblico. Da história do grego, introdução aos verbos, os casos, ensinamos da seguinte forma. Geralmente os professores de grego ensinam 5 casos e 5 formas. Eu ensino 5 formas e 8 casos, tá bom? Para você entender, você tem que estudar grego. E também fazemos análise morfossintática. Fazemos análise morfossintática, né? Identificação ali dos sintagmas e depois fazemos as relações das palavras, etc., sujeito, etc. Bem, sem mais delongas, já quero ver se tem perguntas aqui. Deixa eu ver quem mandou aqui. Agora sim, querido, botei o temporizador aqui para melhorar mais aqui a organização. Miranda sempre manda pergunta. Deixa eu ver aqui, eu vi o nome dele passando aqui. Então é isso, deixa eu ver o que o Miranda mandou perguntar aqui. Tema muito louco, quais especialistas da escatologia atestam esse assunto? Não. Canal do senhor Miranda. Beleza, Miranda, eu não entendi a pergunta, mas se Miranda quer falar do canal Senhor Miranda, você pode conferir o canal do Senhor Miranda, que é nosso amigo, né, aqui do Arena. Não deixe de verificar o canal do Miranda. Deixa eu ver aqui o que nós temos de pergunta. Vamos lá, 3 minutos, está ótimo. Beleza, David Marques, muito obrigado aí, né? Olha lá. Vamos aqui, vamos pegar essa pergunta aqui do nosso querido Idemar Márcio Maia. Um abraço, querido Idemar Márcio Maia. Meu maior sonho é ver Jesus vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quer comentar sobre isso, Amém. querido? 3 minutos para você comentar. Pode ficar à vontade. Quem é agora? Sou eu. Sim. Ok. Bom, gente, João 14, 1 a 3 não foi analisado em nada. E é fundamental essa passagem. Ela explica muita coisa que católicos, evangélicos, espíritas e testemunhas de Jeová precisam entender. Jesus está sendo bem didático, bem claro. Ele tem a intenção de ensinar. É diferente de Lucas 23, 43. Hoje estarás comigo no paraíso, e há problemas gramaticais, inclusive, né? Ali Jesus está ensinando. O que é que ele ensina? Eu vou deixar vocês. Não se entristeçam. Eu vou voltar. E quando eu voltar,
Eu virei com a intenção clara de levá-los comigo. E aí, onde eu estou, estejais vós também para sempre. Porque o pensamento da teologia popular qual é? A pessoa morre, a alma vai para o céu. Não é o que Jesus disse. Se Jesus tivesse dito, e quando eu for e vos preparar lugar, ficarei esperando por lá que vocês vão aparecendo um após o outro, segundo vão morrendo. Então a gente nota que a maioria crê no que Jesus não disse. Nós preferimos crer naquilo que Jesus disse. O que Jesus disse é, quando eu voltar, aí eu levo vocês e vamos estar lá no céu. Durante 1000 anos, então nós lemos aqui que eles lá no céu vi tronos, diz Apocalipse 24, assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados, etc, etc. Vão julgar, vão ter um processo de julgamento lá no céu, né? Porque você lê, acho que é 1 Coríntios 6, 2, diz assim, os santos vão julgar o mundo. É nessa oportunidade do milênio, quando estarão no céu com Cristo. O milênio não é na terra, é no céu. Por quê? Porque a terra vai estar desolada depois de 7 pragas, terremotos terríveis, essas coisas que vocês veem aí, é apenas uma amostra grátis de como será a terra nos tempos finalíssimos da história. Então, Cristo vem buscar os seus, os salvos mortos ressuscitarão. Os que estiverem vivos ainda na terra, apesar de toda a tribulação, sofrimento que vão sofrer, que vão experimentar, né? Eles terão corpos transformados, um abrir e fechar de olhos. Se não fosse isso, ninguém resistiria à vinda de Cristo com todos os anjos do céu. Essa é a nossa visão, né? É a vinda de Cristo, né? Que alguém expressou aí de uma maneira muito bonita. O meu grande sonho é o sonho de todo sincero cristão. Ok? Ok, maravilha. Ainda lhe sobrava 20 segundos, mas eu acredito que foi muito bem exposto o seu pensamento, a sua ideia. Querido, permita-me eu colocar aqui um ponto. Olha, eu sou chato, eu boto contraponto, tá? Gente, quando eu coloco contraponto, primeiramente, deixa eu deixar bem claro. Eu sou um admirador, verdadeiramente admirador, desse professor aí que está aí conosco, desse homem, desse teólogo. Ele é muito inteligente, eu sou um admirador dele. Estou falando professor Azenilton Brito. Mas pelo fato de ele talvez admirar a minha pessoa, ele admirar um professor dele, não significa que ele vai concordar com tudo. Assim como eu também tenho pontos divergentes dentro da teologia, da escatologia, de qualquer ser humano. Isso é totalmente normal, tá? Não vamos confundir as coisas. Meu respeito e carinho pelo professor é verdadeiro. Mas, professor, o senhor falou uma coisa aí que me deixou com uma pulga atrás da orelha. O senhor disse que vai haver um julgamento no céu. Para que se haja um julgamento no céu, é necessário que... eu estou dizendo isso porque pela a proposta da sua dialética, pela proposta da sua... A intenção do seu pensamento é como se os ímpios estivessem habitando no céu para serem julgados. E o céu, digamos, deve ser compreendido como a casa de Deus, né? Que Deus não tem casa, né, gente? Isso é uma forma antropológica de se compreender céu e de se compreender terra. Claro, isso é uma forma humana. Mas... Querido professor Azenilton Brito, os ímpios vão entrar no céu ainda que sejam para ser julgados. Isso não seria um pouco mirabolante dentro dessa perspectiva de distinguir muito bem que céu é o lugar santíssimo, é o lugar santo, a habitação de Deus? Não, Deus habita no nosso coração, Deus habita em qualquer lugar, Ele está em todo lugar, mas eu estou falando de um termo, de uma sublimidade, eu estou falando de algo magnânimo, de um lugar aonde Deus, por princípio e por estabelecimento, decidiu que nem todo mundo vai entrar lá. Caprichosamente, nem todo mundo vai entrar lá. Então, por que o ímpio, para ser julgado, adentra o céu? Ele experimenta ele vai passar por essa experiência de estar lá, ainda que seja para ser julgado? É para eu falar agora? Sim, depois eu vou falar com o querido Marcos Lola. Sim, mas vai haver 3 minutos, como é que vai ser o tempo? Se os queridos pudessem resumir a resposta, porque você acabou de falar, seria melhor. Certo, eu vou dizer rapidamente. Não, os ímpios não vão estar no céu, eles vão julgar com base nos registros. Lembre-se que Daniel fala assim, e abriram-se os livros.
e os mortos foram julgados de acordo com o que está nos livros. Esse julgamento é para conhecer a experiência de todos os moradores da terra. Então, digamos, é para que aquele que está no céu tire suas dúvidas. Por que meu pai, meu irmão, minha mãe, meu amigo não estão aqui comigo? Entendeu? É para esclarecer perante todos os salvos por que ele está lá e o seu amigo, o seu irmão, o seu pai, sua mãe não estão. Entendeu? É através dos registros. Esse julgamento é nessa base. Não é que eles vão estar lá no céu, não, porque não vão estar. Eu já expliquei. Os salvos vão ter corpos transformados, os vivos, né? Os mortos ressuscitam, aí vão para o céu e vão estar sozinhos lá. Não tem ímpio lá, não. Os ímpios tudo na terra, debaixo da terra, porque só depois de 1000 anos é que eles vão ressuscitar. Aí sim vai haver aquela grande multidão que o diabo reúne para atacar a cidade santa que desce do céu. Então é nesse sentido. O julgamento é através dos registros celestiais. Entendeu? Maravilha, muito obrigado pela sua explicação. Querido Marcos Lola, você acredita que haverá um julgamento no céu, né? Quero que você responda essa minha primeira pergunta. E minha segunda pergunta, Marcos Lola, é o que é preciso saber, o que precisamos analisar para sabermos quem vai para o céu ou quem não vai? É possível você olhar para o seu vizinho e dizer, você não vai entrar no céu. Não, você vai entrar no céu. É possível fazer essa pré-análise de quem vai entrar no céu ou não? Isso é possível? Eu gostaria de ouvir você responder. Vou recapitular as perguntas. A minha primeira pergunta foi se vai existir de ímpios estarem experimentando o céu, ainda que seja para serem julgados. É lá que eles vão ser julgados, no céu? Minha primeira pergunta, tá? A minha segunda pergunta foi acerca... você lembra da minha segunda pergunta? Porque eu me esqueci. Quem lembra aí? Eu me esqueci da minha segunda pergunta. Agora você me pegou. Tá gravado a live, vocês viram que eu fiz duas perguntas. Tá? Se ele não anotou, é problema dele. Brincadeira, tá? Brincadeira. Eita. Mas eu vou lembrar, vai responder aí que eu vou lembrando e te falo. 3 minutos. Faz o seguinte. Faz a segunda pergunta aí, que eu me interessei na segunda. Na segunda. Lembrei. Graças a Deus eu lembrei. A primeira pergunta foi se os ímpios vão experimentar o céu, ainda que sejam para ser julgados. Beleza. A segunda pergunta foi se é possível fazermos uma pré-análise de quem vai entrar ou que vai deixar de entrar no céu. Pronto. Entendeu? Agora entendi. Perfeito. Olha, essa questão... Veja bem. Se os próprios apóstolos, imagina você, se os próprios apóstolos não tinham a menor ideia que um ser humano poderia ir para o céu, eles nem, até aquele tempo eles não sabiam que era possível um ser humano ir para o céu. Imagina uma pessoa iníqua, se teria essa chance de ir para o céu, se até os apóstolos achavam que ainda naquele tempo não tinha esse entendimento para ir para o céu. Então essa proposta realmente está descartada, né, de um ímpio ser julgado no céu, porque a terra foi feita para os humanos habitarem. De acordo com o seu modo de vida, eles serão julgados aqui na terra, ou para continuar vivendo, ou para ser destruído. Não é necessário, não existe essa possibilidade de um iníquo ir para o céu, até porque para um grupo, como eu mostrei aqui, para ir para o céu, é um grupo seletivo, um grupo especial, né? Como a gente observa a vida daqueles apóstolos que estiveram com Jesus na sua peregrinação, olha o modo de vida daquelas pessoas, né? Então, não tem nenhuma comparação. Uma pessoa daquela já achava difícil de penetrar nas cortes celestiais, imagine o iníquo. Então, todos os iníquos serão julgados aqui na terra e serão destruídos aqui, porque o propósito de Deus é para que os humanos vivam na terra para sempre. Os justos, aqui diz em Salmo 37, 29, diz, os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. E os iníquos? Aqui o versículo 9 diz, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam em Jeová possuirão a terra. Então, eles serão julgados aqui na terra. Apenas mais um pouco, os maus deixarão de existir. Desistir aonde? Na terra. Você olhará para onde estava e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Então, esse julgamento tem que ser na terra. Agora, a segunda parte, a segunda pergunta. Jesus, ele deu alguns requisitos
de uma pessoa poder habitar ao céu junto com ele. Ele falou de alguns requisitos. Os requisitos para uma pessoa habitar o céu, dentro daquela proposta que ele fez, daquele acordo que ele fez com aquelas pessoas, com aqueles apóstolos, ele disse que a pessoa tinha que preencher 2 requisitos. Primeiro requisito, ele teria que ser batizado nas águas e ser batizado com o Espírito Santo. Então, Deus escolhe aquela pessoa e batiza ela com o Espírito Santo. Só assim ele está credenciado para estar junto com Jesus no céu. Se ele não for batizado só nas águas e não for batizado com o Espírito Santo, então ele não pode estar juntamente com Jesus no céu. Essa é a segunda parte. Maravilha, seu tempo já se esvaiu. Muito bem, parabéns aos dois pelas perguntas e pelas respostas. Eu quero, nesta ocasião, mais uma vez, verificar como é que está o chat. Gente, já estamos próximo do final da live, deixa eu ver, já estamos com 1h03. Nós temos mais aí uns 20 minutos de live, tá? Eu quero pedir a você para compartilhar essa live, para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para você ser notificado de todos os debates que a gente vai fazer aqui. A gente tem debate aqui de segunda a sexta, tá? Às vezes não tem, mas o nosso padrão de frequência é de segunda a sexta. E se você quer estudar grego bíblico, é só entrar em contato com o professor Elton Maia, com o telefone e o WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos em frente. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Apenas a escritura, porque você debate aqui no Arena. Deixa eu ver. Bem, parece que não temos pergunta aí de Márcio Maia Rodrigues, não. Estamos debatendo lá. Gente, é isso aí mesmo. Então, vamos em frente, né? Pois é isso. E na sua visão, professor Azenilton Brito? Professor G. Brito. Eu fiquei curioso para saber o que é o G. O que é o G mesmo, hein? Guimarães. Professor Guimarães. Professor Guimarães Brito. Me diz uma coisa. E na sua visão, nós podemos fazer uma pré-análise de quem vai entrar ou quem vai não entrar no céu? Ou isso seria julgamento, uma precipitação? Ou nós temos a autoridade para fazer isso? Por favor, fique à vontade para fazer sua exposição acerca dessa minha pergunta. Porque o tema daqui é sobre quem vai entrar no... Que é o tema mesmo? Tem como saber quem irá para o céu? Então, diga para nós aí, tem como saber quem irá para o céu? Essa é a pergunta. Podemos fazer uma pré-análise ou isso seria uma precipitação da parte do que vai analisar? Seria pecado? Depois disso tem uma pergunta do Miranda e outra pergunta do David Marques. Agora vocês mandam, né? Mas deixa eu ver aqui. Você entendeu a minha pergunta? A minha pergunta é o tema, beleza? Deixa eu pegar do Miranda, depois eu pego da do David Marques. Gente, superchat ativo. Contribui aí com o canal através do superchat, por favor. Por favor. Pergunta para as 3 testemunhas de Jeová. Pergunta para os 3 testemunhas de Jeová? Acho que é para os 3. Aí vem Testemunho de Jeová, Evangélicos, Adventistas. Pergunta para os 3. Ponto final. Aí tem um ponto, tá? Testemunha de Jeová, evangélicos e adventistas serão salvos ou só um destes grupos? Por quê? Uau! Miranda, parabéns, Miranda, pela pergunta. Muito boa. Uau! Gente, essa pergunta foi tão top que eu queria que fosse priorizada. Depois você responde o tema. Por favor, tempo na tela. Professor Azenilton. Nós não podemos julgar ninguém, porque Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, né? Nós não temos essa autoridade. Jesus disse que até o fim haveria joio e trigo, né? E a nós não cabe definir quem é joio e quem é trigo. Agora, eu já falei até sobre Mateus 7, 21 a 23, Jesus disse, né? Que muitos que até têm certeza da salvação, tem gente por aí que bate no peito, eu tenho certeza da salvação, não precisa aprender mais nada. Você vai explicar alguma coisa? Eu acho que até um esquema meio diabólico, né? Que a pessoa se convence de que já está salva, não precisa aprender mais nada. Quando Pedro, 2 Pedro 3,18 diz, devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pessoas que estacionam ali e tal, né? Estão salvos. De repente, vai chegar naquele dia. Então, o que vai caracterizar os salvos? Os que fazem a vontade do Pai que está no céu. Essa é o grupo que Jesus vai reconhecer. E os outros?
Sabe o que ele vai dizer para muitos? Apartai-vos de mim, vós os... Eu vou citar a tradução do Novo Mundo, é excelente a tradução neste verso. Ele vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim, vós, os obreiros, o que é contra a lei. Está assim na tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová. Eles dão um show de tradução nessa passagem e aquela que eu já citei, de Salmos 111, 2 a 4. Sabe o que diz lá? Jeová fez uma recordação. As suas obras são maravilhosas, magníficas, e Deus fez uma recordação relacionada com as obras. Ótimo. Sabe qual é essa recordação que Deus fez para as suas maravilhosas obras? O sábado. É o memorial da criação. Então, a tradução do Novo está de parabéns no Salmo 111, 2 a 4. Pena que depois, na versão mais moderna, eles mudaram isso. Mas a de 2018, essa versão está ótima. Né? Depois, a mais recente, a anterior, eu não lembro a data, estava assim, que é a recordação relacionada com as obras de Deus. Muito bem, então a salvação, quem é que vai definir? É Deus. Agora, vão se salvar só membros dessa igreja? Não. Há pessoas sinceras e honestas em todas as corporações religiosas, inclusive a Igreja Católica, no Espiritismo. Deus vai julgar cada um segundo a luz que possui. Tá? Deus, quem sabe até ateus pode estar no céu. Sabe por quê? Quem sabe o indivíduo é ateu porque ele conviveu com crentes que deram péssimo testemunho. Então, eu não quero ligação com essa gente, não. Eu mantenho o meu padrão moral, ético, e confio que o mundo pode ser melhor, tal, mas esses aí que se dizem cristãos me deram um péssimo exemplo. Quem sabe até ateus vão estar no céu. Quem sabe? Maravilha. Bem, deixa eu perguntar uma coisa para que depois dessa pergunta, cadê a pergunta do David Marques? Cadê a pergunta do David Marques? Aqui, pergunta para os dois. Um abraço carinhoso para você, David Marques, tá? Você é muito querido aqui por nós do Arena Apologética. Pergunta aos dois. Alguém aí diz que a Cidade Santa seria sitiada. Portanto, tudo isso já se cumpriu no papel de Gal, papel do Gal. O que é isso, papel do Gal? Eu não sei. Nem eu. Vocês vão dizer que Jesus errou? Eu vou esperar que o David Marques é uma pessoa muito inteligente e ele tentou abreviar alguma coisa aí, eu particularmente não entendi, desculpe minha ignorância, tá? Mas eu vou esperar ele atualizar. Enquanto ele atualiza a pergunta, o que é que nós temos, gente, aqui? Eu tenho uma outra pergunta. Já sei, é o General Tito. É o General Tito. É a queda de Jerusalém. É porque ele quer entender que Mateus 24 é aqueles como é que eles chamam? Pré-tribulacionistas, tem um nome assim, que eles creem que Mateus 24 só se refere à destruição de Jerusalém e não ao fim dos tempos. Mas só que Jesus, os discípulos chegam a Jesus, Senhor, quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus seria muito descortês, muito estranho, chegar e esquecer a pergunta dos discípulos e ficar falando só da destruição de Jerusalém. Quando Cristo fala da destruição de Jerusalém, é porque ela representa a destruição final de todo mundo. Porque os discípulos, está lá em versos 1 a 3, perguntaram especificamente qual é o sinal do fim do mundo, né? Então, Jesus vai responder de acordo com a pergunta que foi feita. Então, o Gal que ele quer dizer aí é General Tito, que destruiu a cidade de Jerusalém. Então, eles querem limitar Mateus 24 à destruição de Jerusalém, e nós não concordamos com isso, ok? Pera ainda. Respeitosamente, o meu querido David Marques já sabe que é querido pelo Arena. Eu tenho um carinho pelo David Marques. Agora, David Marques, pera aí, David Marques. O negócio é esse aí. Pera aí. Quem vai protagonizar o sitiamento, vou usar esse termo, nem sei se conjuguei certo, mas depois a gente ajeita. É Satanás, não é o General Tito. Exato. É um anjo caído, o anjo da maldade. Concorda, querido Marcos Lola? Concorda que não é... Ali tem um personagem, tem uma personagem, e cujo nome é a serpente, né? E General Tito não está sendo chamado ali de serpente, ou seria atributivo. Poderíamos atribuir ali ao General Tito aos atributos, aos adjetivos que são para Satanás, transferir para General Tito, para transformar isso numa tipologia? Seria isso? Num protótipo? Seria isso? Não, né? Eu não sei.
achei interessante os dois aí. Então, já que todos os dois são unânimes, o que é que eu vou dizer? Eu concordo com os dois. Eu concordo com os 3-1. dois. Agora o ruim é que o David Marques aí, ó. David Marques, comenta sobre a pergunta do David Marques, querido Marcos Lola. Você tem 3 minutos, fique à vontade e comece quando você quiser. A pergunta ele falou se era... Deixa eu ler a pergunta. Pergunta aos General dois. Tito. Alguém disse que a Cidade Santa seria sitiada, porque tudo isso já se cumpriu no papel do Gal. Diz o professor que Gal aí é General Tito. Vocês vão dizer que Jesus errou? Deixa eu ver se ele escreveu alguma coisa lá no YouTube. Peraí, o YouTube lá parou lá a transmissão? Parece que parou, foi isso? Acho que pausou lá no YouTube. Gente, me confirma aí se a transmissão pausou aí no YouTube. Alguém me verifica aí para mim? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Não travou não, né? Então, beleza. Foi só um bug que deu aqui para mim. Beleza, então. Bem. Entendeu a pergunta? Tempo na tela. Bom, olha, Elton, essa questão dessa perseguição, né, dessa pressão, então realmente é do inimigo de Deus, porque nós sabemos que toda a vida da história, né, houve essa luta muito ferrenha entre Deus e o diabo. Então, consequentemente, ele não vai querer que o seu governo seja estabelecido assim com muita tranquilidade. Então, ele vai usar os seus asseclas, né, para que realmente façam a pressão, cause dificuldade ao povo de Deus, escolhido de Deus aqui na Terra. Né? Então, essa cidade santa é o povo escolhido de Deus, então, que tem a proposta de governar por 1000 anos. Então, no final de tudo isso, né, ele vai querer atacar, né, para tentar prejudicar o andamento desse governo de Deus aqui na Terra. Aí é por isso que diz que, lá na frente diz que vai descer fogo do céu, né? E vai eliminar Satanás e os demônios. Aí, então, é quando se culmina, né, todo o propósito de Deus para o seu estabelecimento do governo de Deus na Terra. Então, essa história aí de fulano de tal, Tito, isso aí não tem nada a ver, não. Então, os próprios inimigos de Deus, né, induzido por Satanás, o diabo, vai tentar prejudicar, né, o estabelecimento do seu governo na Terra. Esse é o que eu entendi até aqui no momento. Porque, na verdade, eu não tinha preparado muito bem essa matéria. Né? O meu assunto era um outro aqui, mas entrou esse no meio, então eu tenho um pouco de dificuldade, talvez, para dar uma resposta melhor. Mas quem sabe aí na próxima a gente se prepara mais, né? Maravilha. Gente, estamos quase chegando ao final da nossa live. Quero agradecer aos nossos convidados, né? E parabenizá-lo pela desenvoltura de seus argumentos. Ah, mas eu não concordo. Bem, isso debate com ele. Você pode ligar aqui, entrar em contato. Miranda, a sua pergunta foi colocada já, né? Foi colocada a sua pergunta. Eu pesquei sua pergunta. A pergunta foi: evangélicos adventistas serão salvos? São destes. Agora, deixa eu pegar a pergunta aqui do Miranda e fazer o seguinte. Não vou pegar, porque o David falou que qualquer um pode ser Satanás. Foi a defesa do David Marques. Diga sim ou não. Professor Azenilton Brito Guimarães, qualquer um pode ser Satanás? Não, qualquer um pode receber Satanás, mas Satanás é uma personalidade própria, né? Mas ser Satanás, ser. Não, não né? Pode ser, porque ele pode ser dominado pelo Satanás, mas não ser o próprio, né? Querido Marcos Lola, qualquer um pode ser Satanás? Como o Zenildo falou, pode ser usado, né, por Satanás. Então, assim como Deus usa o humano para fazer o bem, o diabo usa humanos também para fazer o mal. Então, uma pessoa não pode ser Satanás. Ele pode ser usado por Satanás para fazer maldade. Maravilha. Mas o que o David Marques está dizendo é que qualquer um pode ser Satanás, e por que não Tito não poderia ter sido Satanás? Bem, deixa eu falar aqui com o David Marques, querido. Tito, ele não foi jogado no Lago de Fogo. Lá no contexto está dizendo que após a soltura, ele vai tentar fazer uma celeuma
mas depois de sua celeuma, ele será pego novamente e jogado no lago de fogo. Esse foi o fim da personagem que narra o contexto de Apocalipse, capítulo 20. Se você atribuir tudo isso para a pessoa de Tito, então Tito tem que ter vivenciado essas devidas características e eventos. Ele tem que ter sido solto de um aprisionamento de 1000 anos e depois sitiado a Cidade Santa e depois ter sido jogado no Lago de Fogo. Se isso aconteceu, concordo contigo. Se não, brincadeira, tá? Então, deixa eu ver o que é que nós temos aqui. Um abraço, querido Rodrigues, não, é o Eduardo Rodrigues. O Eduardo Rodrigues aqui, ele mandou uma pergunta também. Deixa eu pescar a pergunta do Eduardo Rodrigues. Pedro Lima, um abraço, querido Pedro Lima. Olha o que eu achei aqui do Pedro Lima. Olha o que eu achei aqui do Pedro Lima, rapaz. Para o Azenilton. A pergunta vem para o Azenilton aqui. Os dois podem comentar. Vou fazer o seguinte, estamos chegando perto do final da live, então eu vou diminuir o tempo para 2 minutos para que todos vocês possam participar das 2 perguntas, tá? Vamos lá, estamos chegando ao final. Azenilton Bito, serei salvo mesmo comendo porco, tomando café e não guardando o sábado? É osso, né? Pedro Lima tem que fazer isso. Então, por que proselitismo? Então, por que o proselitismo adventista? Azenilton Brito tem 2 minutos para fazer as suas devidas defesas ou responder a sua pergunta. Se ele tivesse sentido ofendido na sua estrutura teológica, ele pode fazer uma defesa. Tempo na tela. Bom, a pessoa vai ser salva se aceitou Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Como eu disse, Jesus vai reconhecer só os que fazem a vontade para estar no céu. Agora, os que vivem na ignorância e nunca aprenderam sobre essas coisas, Deus não vai cobrar deles aquilo que eles não sabem, aquilo que não conhece, né? Por isso que eu disse que as pessoas não vão ser salvas por causa de rótulo denominacional, ok? Agora, ele leia Isaías 66, 16 a 18, sabe o que diz lá? Que no tempo do fim, portanto, a passagem do Velho Testamento, mas se aplica ao tempo final. Fala do novo céu, da nova terra, né? Capítulo 66 de Isaías. Sabe o que diz lá? Versos 16 a 19, 18. Que no tempo final, quando Deus reunir todas as nações e línguas, os que praticam idolatria, comem carne de porco e rato. Deus compara, é Deus que está comparando a carne de porco com a de rato. Serão consumidos. Está lá na Bíblia. Não vai dizer, mas isso é Velho Testamento. Mas lá fora do novo céu e o tempo final, quando reunir todas as nações e línguas. Está lá. Leiam lá direitinho. Isaías 66, 17, 18. Os que comem carne de porco, comparada por Deus com rato, e praticam idolatria, serão consumidos. Eu acho que aí já a Bíblia responde, eu não preciso responder. Quer dizer, aqueles que têm consciência dos fatos, mas resistem por comodismo, pela razão que for, aí se desqualifica, né? Maravilha. Maravilha. Quero mandar um abraço para o Respostas, chegando aqui no Arena Apologética. E deixa eu ver aqui quem mais. Muito boa live. Obrigado, Eric Saor. Muito obrigado. Olha, o pessoal gostando da live, né? Essa live aqui ela foi sugerida pelo Marcos Lola, né? O Marcos Lola entrou em contato comigo, sugeriu a live aí. Eu estava sem ninguém para fazer programa hoje, tá, gente? Estava sem ninguém. Então eu entrei em contato com... Aliás, Marcos Lola entrou em contato comigo, depois eu convidei o Azenilton Brito para estar conosco aqui, dando o seu palpite, né? Palpite, brincadeira, tá? Miranda, eu acho que eu já pesquei sua pergunta, Miranda. Não? Deixa eu ver. O que é que o Miranda pergunta? Já pegamos essa pergunta? Para os 3. Já pegamos a pergunta do Miranda. Testemunha de Jeová, evangélicos e adventistas, serão salvos? Ou só um destes grupos? Então, Foi respondida. Foi respondida. Qual foi sua resposta, querido Azenilton? Não, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Que poderá haver salvos até entre ateus, eu falei isso. Dependendo se o ateu é ateu porque teve mau testemunho dos cristãos, mas ele é um indivíduo de elevada ética e moral. Isso acontece em todos os campos. E Deus vai julgá-lo. Professor Azenilton Brito, não estou discordando de ti. Eu estou colocando contraponto. As escrituras dizem que pela falta de conhecimento o povo de Deus morre.
As escrituras dizem que pelo fruto se conhece a árvore. As escrituras é muito claras quando tenta elucidar o ponto meio, o instrumento salvífico, o meio salvífico para a humanidade. É Cristo. É Jesus. Sem dúvida. Eu não acredito que um código de ética possa levar alguém à salvação. Eu acredito que um código de ética funciona para uma manutenção individual, social, numa perspectiva antropológica, cultural, enfim. Mas, em termos espiritualmente falando, para salvação, aonde se envolve rompimento de elo, eu estou falando do elo com o pecado original, pecado adâmico, que habita na natureza humana e que desenvolve um ser humano tendente ao pecado à medida em que o mesmo vive. Então, esse rompimento precisa ser não rompido no sentido de esquecer a memória do pecado, não lembro mais o prazer do pecado, não é isso, mas uma justificação pelo pecado, através do sangue de Jesus. A justificação ele, como advogado, advogar em prol do pecador, dizendo, este pela graça, favor imerecido. Então eu não vejo que um código de ética possa deixar alguém na condição de salvo. Seria injusto eu não deixar o professor Azenilton falar, mas grava isso. Você tem a mesma visão do Azenilton ou você vai pegar uma carona, vai montar, botar um cabresto nesse meu contraponto, querido Marcos Lola? Bem, com relação ao julgamento, um pouquinho aí do que ele falou, Deus, ele realmente julga as pessoas à base do que eles sabem. Por exemplo, aqui no primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, olha só qual é a vontade de Deus. Ele diz assim, isto é bom e agradável à vista do nosso Salvador Deus, que deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas. Deseja que sejam salvas. Mas como é que ele pode fazer isso? Mas venham a ter um conhecimento exato da verdade. Então, Deus, ele observa a pessoa que teve a oportunidade de aprender e outros que talvez não teve, né? Então, ele vai julgar a pessoa à base do conhecimento. Todas as pessoas hoje estão tendo a oportunidade de adquirir o conhecimento exato da palavra de Deus através das Escrituras, né, com a ajuda, talvez, de uma pessoa que possa lhe ensinar. Então, Deus vai julgar uma pessoa, é como um professor, você não vai dar uma aula para um aluno e não dar aula para outro, e vai julgar, e vai colocar uma prova para aquele que você não deu a aula. Deus faz assim também, ele não vai julgar uma pessoa na base da ignorância, como o Zenildo aí falou, sem que ele tenha conhecimento e sem que ele não teve a oportunidade de ter o conhecimento. Então, a pessoa que tem a oportunidade de ter o conhecimento e não quis, aí é diferente. Mas muitas pessoas talvez não teve a oportunidade de ter conhecimento. Então, aquela pessoa que adquire conhecimento, aprende, muitas vezes ele deixa de fazer tanta coisa errada, talvez seja melhor até do que eu, quando ele aprende de verdade. Então, esse é o ponto de vista de Deus com relação ao julgamento. Tem que ter conhecimento. Muito interessante. Olha, o Resposta comentou lá no chat agora uma coisa muito interessante, e eu gostaria de pergunta sistema de Java. Sim. Então é o seguinte, olha o que a Resposta falou. Não, eu tava rindo porque olha o que o David Marques escreveu. Rio de Janeiro. É muito engraçado isso, ó. Rio de Janeiro, essa foi boa. O Miranda mora no Rio de Janeiro, não é no Rio de Janeiro. Tá bom, David Marques? Brincadeira para os dois. Eu gostaria de fazer sobre o inferno, mas não vi o que falaram sobre o que eles entendem por inferno. Boa! Você vai saber agora. O que você entende por inferno, querido professor Azenilton Brito? Ok, o Geena, né? O inferno, a palavra tem vários sentidos, é um termo polissêmico, né, de diferentes ideias. Então, o inferno tanto é a tumba, né, é o Sheol, e é também o Geena. O Geena seria a segunda morte, né? A pessoa vai sair do inferno, que seria a sepultura, aqueles que não forem salvos, vão se reunir naquela grande exército, né,
E daí cai fogo do céu. Então, nós cremos que aí vai haver tortura, porque a tortura tanto é física como mental, né? Não, Deus vai medir o grau de tormento para cada um conforme o seu mérito. Senão seria, assim, uma coisa injusta, né? Um ladrão de galinha pagar a mesma pena de um Hitler, né? Agora, lembre-se que eu falei que quando desce o fogo do céu, que é a segunda morte, não está escrito em lugar nenhum que esse lago de fogo salta de sobre a terra onde ocorre, é só ler Apocalipse 20, versos 4 em diante, ocorre sobre a terra, né? Essa situação de tentar cercar a cidade santa e descer fogo do céu. Não é dito que o fogo sobe e continua queimando eternamente em alguma outra parte do universo. O que diz lá? Apocalipse 21, e vi novo céu e nova terra, e o mar já não existe, e não existe também o lago de fogo. Para onde foi? Malaquias 4, 1-3 dá a resposta. Os salvos vão pisar as cinzas dos que pereceram para sempre. O diabo, a raiz e o ramo serão aniquilados. Maravilha, muito obrigado, querido. O que é o inferno para você, querido Marcos Lola? Segundo a Bíblia, até o Danilo falou, o inferno, biblicamente falando, é a sepultura comum da humanidade. Em outro idioma, né, está escrito Seol, Hades, né, significa sepultura, para onde os mortos vão. Uhum. Geena a Geena, Jesus usou a Geena como um símbolo de destruição eterna, como o lago de fogo é um símbolo de destruição eterna. Não é que existe esse lago de fogo, ele é simbolizado como destruição eterna. Aquele que foi julgado para ir para o lago de fogo é porque ele será destruído eternamente, né? Esse lago de fogo, eu escutei o Zenildo aí falando, ele só vai ser eliminado no final dos 1000 anos, quando o diabo for jogado nesse lago de fogo, que é um símbolo de destruição eterna. Então, sepultura, segundo a Bíblia, mudaram o nome de sepultura para inferno. Mas quando se escreveu a Bíblia no original, Seol e Hades é sepultura, onde se coloca os mortos. Então, não existe inferno, como eles pregam por aí, de tormento consciente, porque o morto não está consciente. Maravilha, muito obrigado. Gente, chegamos ao final da nossa live, mas eu quero dizer que eu estou muito curioso, por quê? Porque ainda esta semana nós teremos um grande debate de um padre. É um padre muito polêmico, muito inteligente. Ele é o doutor Israel Azevedo. E ele vai debater se a Igreja Católica é ou não é a igreja verdadeira. Aqui no Arena Apologética. Ele vai debater com nada mais, nada menos do que o lendário professor Matheus Rangel. Aqui no Arena Apologética. Em breve. Você não pode perder esse debate, por nada. Professor Azenilton Brito, gostou, né? Suas considerações finais. Muito bem, para terminar, eu lembro... Gente, estude João 14, 1-3. É muito importante essa passagem. Jesus diz que vai voltar. Não veio em 1914, porque não aconteceu nada disso, não houve arrebatamento da igreja, não houve ressurreição nessa data. Aliás, em 1914, as próprias testemunhas de lá nem sabiam que essa era a data, porque na época ensinavam outra data. A data era 1874, depois é que mudou para 1914, em 1943, com a publicação do livro Novos Céus e uma Nova... Não, eu esqueci o nome do livro. Mas, enfim, muitos anos depois é que mudaram a data da vinda de Cristo de 1874 para 1914. Faz sentido isso? O servo fiel e prudente não estava prudente, porque não sabia nem da agenda do Senhor, quando é que ele voltava. Então, não tem fundamento. A volta de Cristo é fundamental ser entendida. Essa história que veio secretamente não tem fundamento. João 14, 1-3. Morrer e ir para o céu, errado. Morre, vai para a sepultura, fica dormindo até Jesus voltar. E aí ele vai ressuscitar os salvos e vai transformar os vivos numa grande festividade. Senão ninguém resistiria à sua presença com todos os anjos do céu. Por isso que o milênio é no céu e não na terra. Tá? Então, é isso aí. Muito bem.
Professor Azenilton, o senhor responde com sim, ou com não, ou com vou pensar. Elton, pergunta para o Azenilton se ele aceita debater comigo sobre o tema Trindade. É bíblica ou não? Aceita? Eu tenho que pensar, porque eu tenho que ver em que ângulo isso daí, se é bíblica, que data seria? Podemos aceitar sim, mas vamos ver uma data aí para a gente responder. Então, apenas as escrituras, entre em contato comigo ou com a Sandra Batistella. Faz o seguinte, fala com a Sandra Batistella. A Sandra Batistella está agendando debate por Arena agora. Gente, quer debater na Arena? Fala com a Sandra Batistella, tá? O contato da Sandra Batistella está aqui, ó, na descrição do vídeo. E você vai debater com o professor Zenilton. Querido Marcos Lola, as suas considerações finais. Tempo na tela, por favor. Bom, foi um prazer, né, falar aqui com vocês novamente, né, com o Zenildo, gostei de algumas ideias dele, só que a gente não concorda, não posso concordar com essa questão do governo de 1000 anos ser no céu, porque a gente tem essas divergências aí. Mas valeu aí a palestra. Na verdade, eu esperava que fosse um outro assunto, né, que eu não tinha me preparado muito bem para essa questão aí, que foi falado do inferno, e o assunto era mais ou menos do que o Jeremias, né, falou, que ninguém iria para o céu, então eu ia mais transcorrer nesse assunto. Mas foi bom, espero que tenha feito, não achei que fui muito bem, porque não era esse o ponto que eu queria mais ou menos defender. Mas eu agradeço aí a oportunidade. Em outras ocasiões poderemos conversar mais. Mas o grupo especial de que realmente vai ser levado para o céu para governar com Cristo está em Lucas 22, 28 a 30. Vocês podem anotar aí, está em Lucas 12, 32, o pequeno rebanho, e Apocalipse 14, 1. Apocalipse 5, 9 e 10, então mostra que essa cúpula do governo de Deus vai reinar sobre a terra. Então, eu espero que tenha aí respondido razoavelmente e poderão fazer suas pesquisas, né? O grupo especial é aquele que Jesus disse, tem outras ovelhas que não são desse aprisco e assim sucessivamente. Maravilha, eu agradeço a vocês dois, muito obrigado, querido e amado irmão Marcos Lola. Muito obrigado, querido professor Azenilton Brito. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, Arena Apologética. E, como sempre, o Arena Apologética é um canal abençoado por Deus, pelo Senhor e Jeová. Então, é um canal que dá voz e dá voz para você. Basta você entrar em contato conosco através dos números que estão na descrição desse vídeo e você agenda a sua participação. Bacana? Eu quero, nessa ocasião, me despedir de você, dizendo boa noite, que Deus te abençoe, que Deus possa proteger você, livrar dessas enfermidades malditas, coronavírus, seja lá o que for, gripe, né? Que você tenha muita paz, muita prosperidade na sua alma e também financeira, por que não? Né? Que você seja abençoado, tá bom? Em nome de Jesus. E dizemos em uma só voz, todos nós, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso soberano Senhor Jeová. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nosso soberano Senhor Jeová. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos com Deus. Foi um prazer ter os senhores aqui. E solta a vinheta.